Caro brasileiro, nós somos a ISUPK, significa Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático. Estamos aqui toda sexta-feira e desde 1969, eu sou nascido em Harlem, Nova York, para ensinar a verdade sobre a Bíblia, verdade sobre os negros, sobre os latinos, sobre os indígenas, sua verdadeira identidade, a verdadeira mensagem da Bíblia, seus conceitos. É fato de que a maioria das pessoas conhece a Bíblia através de uma igreja católica, de uma igreja evangélica ou da mídia. A questão é, as pessoas, o povo, por trás da mídia, da igreja católica e da igreja evangélica, é um povo branco. É um povo que historicamente, e que você pode ver pelas notícias recentemente, que tem um ódio contra o povo negro, um descaso com o povo indígena. É uma nação, é um povo que tem somente o seu interesse. E por conta disso, e por conta da forma que fomos tratados, e pela forma como a Bíblia foi apresentada para a gente, muitas pessoas classificam a Bíblia como um livro branco, de uma cultura branca, uma história branca. E muitas pessoas, muitos negros e muitos indígenas negam a Bíblia por conta do mal histórico que temos com esse livro, né? Os escravos foram dito que eles eram amaldiçoados por conta da Bíblia, né, o que estava na Bíblia. Eles foram escravizados como se eles tivessem sido escravizados pelo que estava na Bíblia. Os indígenas foram massacrados para seguirem a Bíblia, né? A catequização deixou uma cicatriz muito grande nesses povos. E por conta disso, muitas pessoas se afastaram da sua verdadeira mensagem e se afastaram da sua verdadeira intenção. A Bíblia é um livro negro. A Bíblia é um livro indígena. Então, mas por conta do mal histórico que temos, por conta do povo que nos escravizou e como eles ensinaram a Bíblia, a gente nega isso. Muitas pessoas negam isso. Então, a função da escola israelita é para desmistificar isso, desmentir o que foi feito em cima da Bíblia. Fazemos isso conceito por conceito, né? Cada sexta-feira estamos aqui, nesse mesmo horário, e tratamos um assunto diferente. O dessa semana são os gentis. Quem são os gentis? O que significa ser gentil? Que a Bíblia fala sobre os gentis. Um dos grandes trunfos, um dos pilares do catolicismo e do evangelismo é falar que a Bíblia é aberta para todo mundo pode ser cristão, todo mundo pode ser da nação de Israel, todo mundo pode seguir esse livro, pode ter essa vida, Deus veio para todo mundo, para salvar todo mundo. E eles usam muito os ensinamentos de Paulo, usam muito os versículos que fala para pregar para as diversas nações, todas as nações, né, espalhadas pelo mundo. Eles usam nesse contexto para favorecer a ideologia deles, que é todo mundo pode ser israelita, então todo mundo pode dar seu dinheiro na igreja, né? No domingo, no meio da semana. Porque esse é o real interesse. Quando eles falam da salvação para todo mundo. Mas qual é o real interesse da Bíblia? Gentil é todo mundo pode ser Israel, todo mundo pode ser salvo. Então, todo mundo que antes não era da Bíblia, hoje, que não era de Israel, hoje pode ser? Então vamos tratar isso versículo por versículo. Eu gostaria de começar no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 35. Um momento. Esse é o livro de Levítico, capítulo 25, versículo 35. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás, sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Então, porque esse foi o primeiro versículo que eu escolhi? Porque há dois significados da palavra gentil, há duas definições, há dois usos na Bíblia: gentis e estrangeiros. O gentil ou estrangeiro, ele pode ser alguém de outra nacionalidade,
que nasceu de outro povo. Então tem Israel, tem Jerusalém, a base, né, do povo, e aí há pessoas, egípcios, e aí há assírios, há outros povos que muitas vezes vivem nas terras de Israel. E qual é o outro uso? O outro uso é esse que lemos no versículo. Eu vou ler de novo. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás sim, embora seja um estrangeiro ou peregrino, para que viva contigo. E se teu irmão. Nos primeiros livros da Bíblia, esse termo irmão, na verdade durante toda a Bíblia, irmão é usado para Israel, israelitas. Então, quando um irmão, uma pessoa de Israel, uma pessoa que nasceu, que conhece as leis da Bíblia, que é da descendência de Israel, peca, aqui como o versículo diz, a força decai, isso significa pecar, você está saindo da força que Israel tem, a força que Israel tem é seguir as leis, é servir ao Senhor. Então, quando você faz isso, você perde a sua força e você se torna um estrangeiro. Porque muito dos primeiros pecados de Israel foi querer ser igual aos estrangeiros. Nós tínhamos o pacto com Deus, nós tínhamos as nossas terras, nós tínhamos o nosso modo de viver, a nossa cultura. Mas aí olhávamos para os outros povos e a gente queria fazer o que os outros povos, mesmo quando muitas vezes, a maioria das vezes, o que os outros povos faziam, que a gente queria fazer, era contra as leis do Senhor. E é isso que faz a nossa força decair. E quando o israelita faz isso, ele se torna como se fosse um estrangeiro, um peregrino. Então, essa é uma das outras definições para gentil que você muitas vezes não vê, ou a maioria das vezes não vê, sendo contado numa igreja católica, numa igreja evangélica. Por quê? Para eles, o interesse é que gentil significa para todo mundo, todos os outros povos que não fossem só Israel. Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente que muitas das promessas, muita da salvação foi oferecida aos gentis. E aí o que eles usam com essa interpretação deles? Se é para gentis, então é para mim também. Queria mandar rapidinho um shalom para o irmão Ania Ibar. Shalom, irmão. Obrigado pela presença. Mas então, por conta de falar que a salvação é para os gentis também, que os gentis terão salvação, as pessoas que não eram de Israel, não têm a descendência de Israel, que são os povos negros, latinos, indígenas, e que tomaram posse da Bíblia, e tomaram o poder da sociedade, mas mesmo assim não conseguiam negar o poder e a força da Bíblia, o que eles fizeram então? Eles usaram esses versículos, eles usaram essa interpretação para favorecer eles. Gentil é estrangeiro, e aqui fala que o gentil vai ter a salvação, que o gentil vai ter isso e aquilo, vai poder fazer parte de Israel também, não tem diferença entre Israel e o gentil. Mas o que isso realmente quer dizer? O gentil é o israelita que passou a pecar, que saiu do caminho, que não está mais em comunhão com Israel. Do estrangeiro ser um israelita que não estava morando onde o povo de Israel estava, vem de outra terra. Então, por exemplo, a base está em Jerusalém, só que aí esse israelita nasceu, está morando no Egito. E aí, depois de adulto, ele faz a viagem para Israel. Ele é referido como estrangeiro. Ele vem de outras terras, mas isso não quer dizer que ele seja de outro povo. Então, gentil, a palavra gentil, muitas vezes na Bíblia, é usada sim para outros povos que não são israelitas.
Mas também tem as vezes em que significa israelitas, que não estão no costume de Israel ou não estão morando em Israel. Então é muito importante a gente fazer essa separação para a gente pegar a verdadeira mensagem da Bíblia, o verdadeiro contexto, a verdadeira história. Porque a história da Bíblia é a história de um povo, Israel. Então tudo que acontece na Bíblia, todas as promessas, todas as profecias, são para Israel. Mas por conta da história, por conta de termos nos afastado da palavra, por conta de termos caído em escravidão, e o nosso opressor tomou conta do mundo, perdemos a nossa identidade e perdemos o real significado da Bíblia. Então, não só esquecemos e tivemos roubado da gente a nossa identidade como israelitas, como os verdadeiros hebreus israelitas da Bíblia, ao mesmo tempo foi alterado a mensagem da Bíblia para favorecer o opressor. Então é muito importante, é muito crucial a gente tratar esses pontos, a gente ver essas diferenças. E aqui no versículo de novo fala que é um irmão, então, se teu irmão. E é o irmão de quem? Para quem a mensagem é voltada? A mensagem é voltada para Israel. Certo? O livro de Levíticos está se passando as leis, né? Através de Moisés está passando as leis para o povo de Israel. Então aqui a gente vê um dos melhores exemplos de como estrangeiro, como peregrino, como um gentil, que a gente vai ver mais frente para frente, pode significar um israelita. Ele é um israelita que não está mais sobre as leis, que não está mais seguindo a vontade do Senhor, mas ainda assim ele é da descendência pelo pai dele, um israelita, o que hoje em dia é um negro da diáspora, é um indígena das Américas, ou considerado povo latino. Então agora eu gostaria de ir para o livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 4. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces, pois vós ateastes fogo em minha ira, que queimará para sempre. Então, aqui completando o ponto que eu estava fazendo, que diz que nós iremos abandonar a nossa herança. E qual é a nossa herança? Povo negro, povo indígena. A nossa herança é que nós somos o verdadeiro povo de Israel. Isso não é contado pra gente, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Mas por quê? Porque nós abandonamos a nossa herança por atear fogo à ira do Senhor. Nós deixamos de seguir os mandamentos do Senhor. Então, nós começamos a nos comportar como os nossos inimigos. Eles cultuavam outros deuses, a gente passou a cultuar outros deuses. Eles comiam carne de porco, a gente passou a comer carne de porco também. Eles não respeitavam a mulher do outro, a gente começou a não respeitar a mulher do outro também. Então a gente começou a seguir pelo caminho do nosso inimigo. Apesar da gente ter toda uma herança, sermos o povo escolhido do Senhor, nós quisemos escolher viver a vida do outro, a vida do outro povo. Por conta disso, nós abandonamos a nossa herança. É por isso que muitos de nós, negros e indígenas, não sabemos que somos descendentes do povo de Israel. Não sabemos que somos do mesmo povo que Cristo. E não sabemos que a Bíblia é uma mensagem apenas para o povo de Israel. O que nós tentamos toda semana mostrar, que a Bíblia é feita apenas para o povo de Israel. Então muitas pessoas gostam de usar que por falar que tem que pregar para os gentis, quer dizer que você prega para todo mundo, todos os povos, o chinês, o branco, não importa que povo que você é.
Mas, como vemos no outro versículo, é o seu irmão que se torna um estrangeiro. Então, quando fala para pregar para o estrangeiro, é para pregar para o seu irmão que saiu dos costumes. E neste momento, todos nós, negros indígenas, saímos do costume. É por isso que, como diz aqui em Jeremias 17, nós servimos os nossos inimigos. Então, que outro povo da terra isso se encaixa? O indiano, ele serve o indiano, né? O presidente é um indiano, o chinês, seu presidente, primeiro-ministro, não sei, é um indiano, certo? O homem branco, ele serve a quem? Ao homem branco. E a quem nós servimos? Ao homem branco também. Pera, tem algo estranho, tem algo errado. Então, todos esses povos que eu citei, até o povo árabe também, serve ao povo árabe. Todo povo se serve. Tem alguém no comando que é do seu povo, certo? Fazem as suas leis. É um país somente para eles. Mas e nós, negros da diáspora? E nós, indígenas das Américas? E o povo latino? Nós servimos ao homem branco. Então, como? Por quê? Se nós somos o povo escolhido, se nós somos Israel, por que a gente foi escravizado? Por que a gente vive nas condições que vivemos? Porque ateamos fogo na ira do Senhor. É por isso que nos encontramos nessa situação. É por isso que não sabemos que somos Israel, que somos israelitas. É por isso que não sabemos que a Bíblia é feita só para Israel. E que até o gentil que a Bíblia menciona também é israelita. Então não tem essa, se você vê em qualquer lugar da Bíblia que fala que o gentio vai receber a salvação, que tem que pregar para o gentio, nunca é para um povo que não seja israelita. Nunca é para uma pessoa que não tenha descendência por parte de pai, e parte do pai, que não seja negro ou indígena, como conhecemos hoje em dia. São os povos que na verdade são Israel. Então, há instâncias da Bíblia, sim, que gentis significam outros povos. Mas como vemos na nossa primeira escritura, como vamos continuar a ver, tem muitas vezes, provavelmente nessas vezes, que o gentil é o israelita que não vive no costume de Israel. Então vamos para a próxima escritura, em Deuteronômio 28. Eu vou exemplificar mais um pouquinho como nós somos israelitas, o povo negro, o povo indígena, através das profecias. É como a Bíblia fala quem somos. Eu gostaria de começar pelo versículo 15, que diz: Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Agora vou pular para o versículo 68, que diz: E o Senhor te levará outra vez ao Egito. Agora, se você pesquisar, se você estudar o hebreu antigo, como o povo, como os sacerdotes da escola israelita de conhecimento prático universal fizeram, você vai saber que Egito aqui não significa o nome do país que a gente conhece como Egito. Porque o país que hoje em dia é conhecido como Egito nem sempre teve esse nome. O nome é relativamente recente na Terra. Egito, no hebreu antigo, significa bondade, significa terra de bondade. Não significa servidão, significa escravidão. Então o Senhor te levará outra vez à escravidão. Porque aqui o povo de Israel acabou de sair de uma escravidão. Uma escravidão sofrida de anos e anos. E aqui ele fala: nós voltaremos à escravidão em barcos, pelo caminho de que te falei. Não mais o verás,
e ali sereis vendidos aos vossos inimigos. Que outro povo, que não seja o indígena, que não seja o negro da diáspora, foi vendido ao seu inimigo, com servos e servas, e nenhum homem vos comprará. Comprará também significa salvação, ou seja, nenhum homem nos salva da escravidão que nos encontramos. Os outros povos que tiveram sua escravidão, sua escravidão tem um fim, tendo a sua servitude tendo um fim. Mas a nossa escravidão, a nossa opressão, negro, indígena, só vai acabar quando Cristo, Yahweh Shah no grego antigo, no hebraico antigo, retornar e nos salvar. Enquanto isso, nenhum homem vai poder nos salvar. Agora eu gostaria de voltar ao versículo 64, que diz: E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servirás outros deuses, que nem tu nem teus pais conheceram, até mesmo madeira e pedra. Agora parte por parte. O Senhor vos espalhará. Então, quando se encontra na Bíblia, falando que quando Cristo manda pregarem a palavra a todos os cantos da terra, qual a interpretação que nos venderam, que nos passaram? Para pregar por todos os cantos da terra, para pregar para todo mundo, para todos os países, pregar para o russo, pregar para o chinês, pregar para o indiano, pregar para Filipinas, pregar em todos os cantos, para todas as pessoas. Essa é a ideia que o catolicismo passa, essa é a ideia que o evangelismo passa, e essa é uma ideia errônea. Porque Cristo falou para se pregar em todos os 4 cantos da terra. Porque o Senhor nos espalhou entre todos os povos. Então, quando Cristo fala para se ensinar para todos os povos, ele não quer, para se pregar em todos os cantos, não quer dizer para pregar para todo mundo, para todos os povos, mas que entre todos os povos do mundo há israelitas. Então, se você é brasileiro, veja isso. Tem até um certo ditado. Não importa o lugar que você for, em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar brasileiros. Porque a gente viaja para todo canto do mundo. Isso é fato com os negros americanos, isso é fato com os mexicanos, o povo da Colômbia, da Venezuela, o povo cubano. Então, nós somos encontrados em todos os cantos da terra, entre todos os povos, em que seja um só, lá na Holanda, na Suécia, no país mais homogêneo que você encontrar, questão do povo, no Japão, na China, você vai encontrar negros, você vai encontrar indígenas. Então, quando Cristo mandou pregarmos para os 4 cantos do mundo, não é para pregar para todo mundo, mas é para pregar aos israelitas que estão espalhados entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E além de termos sido espalhados, a outra parte aqui que fala: serviríamos a outros deuses, que nem tu, nem teus pais conheceram. Então, pensando agora, negro, indígena, você reconhecendo que você tem uma cultura, uma descendência israelita, que seu pai é negro, seu pai é indígena, e você é um Israel, o povo Israel, que a Bíblia fala, você não vê na Bíblia as pessoas comemorando Natal. Você não vê na Bíblia as pessoas comemorando Ano Novo em janeiro. Você não vê na Bíblia muito do que é feito na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica. Você não vê troca de ovos de chocolate. Então por quê? Porque estamos servindo outros deuses que nem nós, nem nossos pais conheceram. Então Abraão, Isaac, Jacó, ninguém fazia essas coisas que a gente faz hoje em dia. Até mesmo madeira e pedra. O que é essa madeira? O que é servir a madeira? Primeiramente, madeira e pedra. Quais são
as duas ideologias religiosas mais fortes no mundo, mais populosas no mundo: cristianismo e o Islã. Sem fato nenhum, estatística. São as duas maiores religiões na Terra. Qual é o símbolo do cristianismo? A cruz, a madeira. Qual é o símbolo do Islã? A pedra, né? Em Meca. E agora, nas Américas, quais são os povos mais populosos, o povo que mais segue essas religiões? Tanto o Islã quanto o cristianismo. O povo negro e o povo indígena. Então, por termos saído da palavra, nós fomos sujeitados a qualquer coisa que o nosso opressor colocasse na gente. Porque como o versículo 68 fala, fomos vendidos aos nossos inimigos como servos e servas. Então a gente passou a viver como os nossos inimigos. Então a gente passou a cultuar os deuses dele. Do nosso inimigo. Não tem carinho, não pensa nunca no nosso bem-estar. Então por conta disso, nós cultuamos a madeira, nós cultuamos a pedra em grandes números, porque isso foi forçado na gente. Isso é mais fácil uma pessoa branca sair da igreja que uma pessoa negra. Por quê? Porque a branca, ela vai e vem por vontade própria. O negro, ele tem no seu subconsciente séculos e antepassados que foram assassinados, mutilados para se encontrar naquela fé, naquela igreja. Então, por força, nós somos as pessoas, o grupo de pessoas que cultua a madeira e cultua a pedra. O Islã a gente não foi forçado, não foi catequizado da mesma forma, mas foi passado para a gente como uma alternativa, né? Porque o tanto que fomos maltratados para servir a madeira, perdão, a gente viu a pedra como uma alternativa e viu a madeira como a cultura do branco, do opressor. Mas os dois não é a nossa cultura de verdade. Você conhece a Bíblia e você, negro indígena, se reconhece como Israel, você sabe que o Islã não é do povo de Israel, mas é do povo de Ismael. É do povo dos irmãos, é dos filhos, da descendência de Ismael, o irmão de Isaac. Então não é o que Deus separou para a gente, não é o que o Altíssimo separou para o seu povo escolhido, negro e indígena. Não foi isso e não é isso o que o Senhor quer da gente. Mas porque a gente saiu da verdade, porque a gente não seguiu mais os mandamentos, a gente perdeu a nossa herança, nós fomos vendidos ao nosso inimigo e a gente passou a adorar outros deuses. Mas voltando ao assunto de gentis, como gentis significam o povo de Israel. E não significa os outros povos. Tá? Gostaria de dar a saudação ao oficial de 5.000 Aban. Grato por você ter entrado na aula com a gente. E Rabachem Ashabrakutá, senhor. Shalom, menor Rabachem Ashabrakutá. Gênesis, isso significa as coisas de conhecimento prático universal. Em português, somos uma organização iniciada em 1969 para ensinar as idades sobre negros latinos e os objetivos e brasileiros e brasileiras aos israelitas. O que significa a palavra gentil? Né? A palavra gentil ao mundo significa todos os ciências, né? Todas as ciências. Brasileiro, chinês, as pessoas de Japão, as pessoas da Inglaterra, né? Os alemães, os espanhóis, os professores e os escravos, né? Os professores e os escravos, né? Isso é uma mentira, Já a Igreja Católica é a casa de Satã. O explicar é a casa da verdade, né? A verdade é os gentios em o Novo Testamento que pode salvar
né? Que pode salvar os israelitas. Os israelitas que vivem como os gentios, como os gregos, como os romanos, como os alemães, como os europeus. E todos os brasileiros e brasileiras estão vivendo como pessoas brancas, como pessoas europeias. Assassinada, cada outra pessoa vende drogas, está uma prostituta, está uma mulher de vida, né? Não estamos vivendo como os gentios. E para essa razão, nós somos gentios. Entende? Em realidade, nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo como os israelitas. Israelitas não vendem drogas. Israelitas não cometem assassinato. Entende? Israelitas não pagam por prostituta. Paga por caixa, homens brasileiros, paga por caixa. Isso é muito, muito fácil. Isso é uma coisa já europeia. Que teve nós em escravos, né? Você entende? Então, com os brasileiros, a palavra gentil significa duas coisas. Uma coisa é desculpa, coisa é uma primeira coisa é outras nações. Outras nações são gentios. Os chineses, os africanos, os europeus, todos os negros latinos e os iniciativos, os centros brasileiros, venezuelanos, cubanos, indianos, os índios ocidentais, negros dos Estados Unidos, são gentios. Também brasileiros, também cristãos, também as pessoas israelitas que estão vivendo como as outras nações. Eles são gentios também. Traficantes de drogas, pessoas em os gangues, pessoas em grupos criminosos, são gentios. Cristãos, muçulmanos, são gentios. Não são israelitas. Essa pessoa tem uma verdade. Nós somos pessoas em uma mentira. Nós somos pessoas em uma filosofia dos escravos. Entende? Esse está gentio. É uma verdade. Eu preciso pegar e dar-me Romanos capítulo, o livro de Romanos capítulo 9, versículo 3. Esse é o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 3. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Segundo a carne. Segundo a carne. Que são os irmãos de Paulo? Segundo a carne. Africanos, chineses, todas as pessoas do mundo. Vamos buscar isso. Continua lendo. Tá no alcance, senhor? Que são israelitas. Que são quem? Que são israelitas. Que são israelitas. Os irmãos de Paulo. Segundo a carne, de acordo com a carne. Os irmãos físicos, entende?
são as israelitas. Negros latinos e os inofensivos. Os brasileiros são os irmãos de Paulo. Mas os portugueses não são irmãos de Paulo. Paulo foi um romano em uma maneira mesmo que os brasileiros negros são brasileiros. Brasileiros, índios nativos do Brasil são brasileiros. O Brasil foi construir, como você diz, Bill? Construído. Foi construído pelos europeus, pelos portugueses. Mas os negros nativos do Brasil são brasileiros também. É uma maneira uma maneira mesmo. Paulo foi um romano, entende? Então, como os brasileiros, brasileiras, isso é a verdade. Você entende? Os irmãos do israelita. Venezuelanos. Aí tem os negros dos Estados Unidos. Um minuto. Entende? Isso é a verdade. Os índios ocidentais, haitianos, negros dos Estados Unidos são os irmãos de Paulo. Então, as pessoas que podem salvar no Novo Testamento, que são chamados gentios, são os israelitas. Continue lendo, oficial Gabriel. Canocão, senhor. Aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas. Leia versículo 4 novamente. Canocão, senhor. Que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei. E os pactos. A adoção, os pactos pertence aos israelitas. Entende? E nunca é nenhuma outra pessoa. Chineses, africanos, europeus, não. Apenas os israelitas. As israelitas, desculpa. As israelitas podemos salvar. Apenas os israelitas. Continue lendo. Canocão, senhor. E a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Você entende?
o Senhor Abraham, Isaac e Jacó são, desculpa, o Senhor dos negros, latinos e mestiços. Apenas. Entende? Dá-me, como você diz colágeno em português? Como se diz o quê, senhor? Colágeno. Colossenses. Colossenses. Dá-me o livro de Colossenses, 3, versículo 28. Salakia, senhor. Que versículo? Um minuto, desculpa. Como você diz Galatians? Desculpa. Galatas. Dá-me o livro Galatas, 3, versículo 28. Desculpa. Esse é o livro de Gálatas, versículo 3, capítulo 3, versículo 28. Já não há judeu, nem grego. Do judeu, do grego. A palavra grego significa coisa. Significa isso. Né? Uma pessoa que tem, uma pessoa que quer a língua grega ou uma pessoa que praticar os costumes dos gregos, entende? Duas coisas, novamente, duas coisas. Uma pessoa, três coisas, desculpa. Uma pessoa é grego, entende? Uma pessoa que fala grego, ou uma pessoa que pratica as coisas, os costumes dos gregos. Os irmãos do Paulo, os israelitas. As pessoas do pacto da israelita. Entende? Os judeus são judeus que vivem como os judeus. Que guardam os leis, estatutos e mandamentos. Continue ensinando por um minuto, professor Bagayala. Desculpa. Coloca, senhor. No suéter, sem problema. Então, quando fala já não há judeu nem grego, isso muitas vezes é usado para dizer o quê? Que não importa se você tem a descendência de israelita, não importa se seu pai é israelita, se o pai do seu pai é israelita, não importa se o pai do seu pai é grego, não importa se você tem a descendência grega. Mas não é o caso, porque o grego em questão não se refere apenas à pessoa com descendência grega, mas também à pessoa que fala grego e que tem os costumes gregos. Um exemplo que eu acredito que é o exemplo que o oficial Aban ia contar é, por exemplo, nós, negros, nós fomos trazidos de um outro país. Desculpa, Tiago. Tranquilo, senhor. Obrigado. Os judeus, a palavra judeu, essa escritura significa uma pessoa que está vivendo como os judeus. Entende? Uma pessoa grega, mas essa escritura significa uma pessoa que é vivendo como o grego. Essa pessoa celebraria carnaval. Entende?
Dan Carina em baile funk. Entende? Você vai pegar ela. Essa pessoa venderia drogas. Essa pessoa pagaria por prostituta. Essa pessoa comeria porco. Comeria, como você diz, shrimp and lobster. Camarão e lagosta. Comeria camarão e lagosta. Quando o Senhor disse, não come camarão ou langosta, não. É no livro de Levítico capítulo 11. Entende? Não come porco. No livro Levítico capítulo 11. Mas uma pessoa que vivendo como um europeu, como um português, como um espanhol, comeria outras coisas que o Senhor diz não comer. Tem gente que está com casa vazia. Isso é o igreja nessa escritura. Por quê? Porque Paulo disse que os israelitas pode adotar, entende? Que adopted, o verbo for adopted. Serem adotados. Serem adotados. Serem adotados. Os israelitas apenas. Ok? Continue lendo. Galatas capítulo 3, versículo 28. Já não há judeu nem grego. Não há também escravo nem livre. Escravo nem... Obrigado. Escravo nem livre. Escravo, uma pessoa escravizada, é uma pessoa em prisão. Entende? Se diz prisoner em português. Prisioneiro. O prisioneiro está escravo. É um tempo moderno. Entende? Você vai pegar ela. As pessoas, os prisões. Está escravo. As pessoas que estão livres. As pessoas nos colégios. As pessoas em faculdade. Entende? As pessoas que iriam ao trabalho. Entende? Você pegar ela. Brasileiros. Escravo, nem livre. Continua lendo. Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem mulher. Os homens do Brasil não podem vender drogas. As mulheres do Brasil não podem estar prostitutas. Entende? Não pode vender drogas. Como você diz, either. Também. Não pode vender drogas também. Um momento. Os homens do Brasil não pode roubar. As mulheres do Brasil não pode mentir. Não pode cometer adultério. Entende? Nem mulher ou homem. As mulheres e os homens devem guardar os leis, estatutos e os mandamentos. Entende? Os dois.
Amém? As feministas dizem que a Bíblia como você diz, tóxico. Samáquia? Como se diz o quê? Tóxico. Tóxica. A Bíblia é tóxica. As lésbicas, os homossexuais e as feministas. Diz isso, né? Mas na Bíblia, os pastos mesmos estão entre homens e mulheres. Tem? Os homens não podem vender droga e as mulheres não podem estar prostitutas. Não podem estar mulheres de aviso. Tem? Não pode estar com as mulheres brancas. As mulheres da Europa. Pastos mesmos. Feministas, lésbicas, vidas negras importam também, né? Que é o grupo forma por lésbicas. Tem Maria Franco, outras mulheres do Brasil também. Passos mesmos. Está em uma Bíblia. Está apenas em uma Bíblia. Não é uma comunidade brasileira. A comunidade brasileira odeia a mulher. Entende? Em realidade, como você diz, wear, like to put on. Desculpa, coloca roupa que não como você diz, fit you. Te cabem. Te cabe. Coloca roupas que não te cabem. Mulheres do Brasil, que não te cabem vosso corpo, sua corpo. A comunidade brasileira odeia as mulheres. A comunidade, na verdade, ama as mulheres. O educar, escola espírita de conhecimento prático conversal, nós vamos dizer à mulher a verdade. Nenhuma pessoa diz a verdade a uma mulher. Nenhum outro grupo, vidas negras importam, reina negra, reina preta. Reina preta em alguma caixa, né? Oficial pegar ela. É muito, muito fácil. Porque é uma mentira. As mulheres que Brasil são ajuda, entende? Só ajuda, não reina. Não reina, nunca, desculpa, não reina em Israel. Não reina de acordo com a Bíblia. Nessa, tá, em uma Bíblia. Continua lendo. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Pois um em Cristo Jesus. Yahweh HaMashiach, em hebreu é contigo, né? Todos, homens e mulheres do Brasil. São israelitas, são gente em Jesus. Os israelitas, na verdade. Isso é a explicação dessa escritura. E muito beleza, né? A escritura que a Igreja Católica mentira sobre. É um livro que as feministas, que as lésbicas e outros grupos diz que é muito, muito tóxica. Não usa a Bíblia. Essa é uma mentira. É verdade. Cristo ama os homens do Brasil e Cristo ama as mulheres do Brasil também. Brasileiros e brasileiras.
Cristo morte por, entende? Saleca, senhor. Como você diz, Christ died for. Agora. Morreu por. Que Cristo morreu por. Cristo morreu por brasileiros e brasileira. Não os portugueses, africanos, africanas, não chineses, não Japão, não árabes, nenhum. Mas assim se diz. Entende? Dá-me o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Isso é minha última escritura oficial. Eu vai mandar escrituras a você sobre essa tópica. Pá, canoca, senhor. Eu tenho algumas também. Esse é o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Todas as nações. Todo o mundo. Por quê? Porque Cristo diz aos discípulos ensinar todo o mundo. Todas as nações. Por essa razão. Por essa razão. Os israelitas está em todas as nações. Todas as nações. Entende? Brasileiros estão em Japão, né? Isso é uma nação. Brasileiros estão em Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, né? Por essa razão, Cristo disse ensinar todas as nações. Por essa razão. Ensinar aos israelitas em todo o mundo. Em todas as nações. Essas pessoas são os gentios que Cristo ama. Que Paulo ama. Que o ISUPK, Escola de Conhecimento para Conversar, ama. E com isso, isso é meu tempo por essa aula. Muito obrigado ao Sr. Begaiala por ensinando o resto da aula. Okay? Canocan, senhor, tal hora por participar da aula. Muito obrigado pela sua presença. Shalom. Sem problema. Shalom. Então, com os brasileiros, e esse BK é a casa do Brasil. Shalom. Yahaba Shema Shabbat Kata. Yahaba Shema. Então, fiquei muito feliz que o Selvan pôde participar da aula, né, mais uma vez. Ele tem outros compromissos, né, ensina outras aulas. Então, muito grato por ele poder me auxiliar aqui. E essa última escritura que ele trouxe é exatamente o que eu estava falando no começo. Se você estava acompanhando desde o começo da aula. Quando Cristo fala: ide e ensinai a todas as nações. Completando a escritura, perdão, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa escritura é comum, é a mais usada, é um dos pilares, do cristianismo e do evangelismo. É um dos pilares para se dizer, para se passar a mentira, que a palavra da Bíblia é igual para todos os povos, que a palavra da Bíblia é para todos os povos, que a salvação e as promessas da Bíblia são para todos os povos. Certo? Então, não só a gente leu, como Paulo estava falando dos irmãos segundo a carne, né? Porque muitas coisas que a gente ouve também bastante é que é israelita de alma, é israelita de espírito. Não. Ele fala segundo a carne, ou segundo a descendência dele.
Então, quando aqui também fala ensinar a todas as nações, não é para ensinar a todas as pessoas dessas nações, mas é porque em todas as nações há um negro, há um indígena, como o Sabão falou, tem negro brasileiro na França, na Alemanha, no Japão, onde quer que você vá, nos 4 cantos do mundo, na Austrália, onde quer que você vá. Então, ensinar a todas as nações é para ensinar os israelitas segundo a carne em todas as nações. Certo? Então, não é o que é dito, não é o que é passado comumente pelas igrejas cristãs, pela ideologia cristã. Porque pela ideologia cristã, quer dizer que você tem que ir lá pro japonês e batizá-lo no Espírito Santo. Você vai lá pro russo, batiza ele no Espírito Santo. Você vai lá no australiano, batiza ele no Espírito Santo. O árabe, batiza ele no Espírito Santo. Não é isso, mas é isso que foi passado pra gente. Então, além de Cristo ser uma pessoa branca, você poder comer carne de porco e cometer outros pecados, um dos grandes pilares do cristianismo é isso. É que todo mundo pode e deve ser batizado. E Jesus falou para ir ensinar a todas as nações. Mas pegando as outras escrituras, porque na Bíblia funciona assim, preceito sobre preceito, linha sobre linha. Não há nenhum conceito que é solto, que é sozinho aqui. Então, tudo é pelo contexto. Então, voltando a Deuteronômio, onde fomos espalhados em todas as nações, aqui no livro de Mateus faz sentido quando Cristo fala ensinai a todas as nações. Porque se os israelitas foram espalhados para os 4 cantos do mundo, então Cristo, que veio salvar os israelitas, fala para seus pregadores ensinar nos 4 cantos do mundo. Não quer dizer que era para ensinar para todas as pessoas nesses 4 cantos, mas é que nesses 4 cantos, em todos os países, em todas as nações, há ovelhas perdidas de Israel. Então, o fato que eles mudaram o que isso significa, não só mostra até onde vai esse povo para se manter no poder, para transformar a palavra do Senhor em algo que beneficia eles, mas também mostra a importância de trazermos a verdade da Bíblia e a verdade de versículos como esse. Vou mostrar que não importa onde você está, se você é israelita, se sua descendência é israelita, se você é um negro, se você é um indígena, se seu pai é um negro, se seu pai é um indígena, não importa se você está aqui ou se você está no Japão, a palavra há de chegar a ti, a você israelita, não ao seu opressor, não ao seu inimigo, não ao povo que te odeia, que faz todo tipo de política pública para te assassinar, certo? Porque não faz sentido a salvação, olhando o caso de Manaus. Quem precisa de salvação em Manaus? Quem precisa de salvação no Brasil? Bolsonaro precisa de salvação? Ou o povo de Manaus precisa de salvação? Então, para quem Cristo vai voltar? Cristo vai voltar para aqueles que precisam realmente. Não para aqueles que estão comendo uva nos seus palácios, em cima das nossas costas, enquanto somos assassinados, enquanto somos negligenciados. Então, quando é para ensinar a todas as nações, não é para chegar aqui no Brasil e ensinar para o Bolsonaro e ensinar para a pessoa de Manaus. Mas é para vir para o Brasil, porque o povo de Manaus precisa de salvação. Então, é isso que significa quando Cristo falou para ensinar a todas as nações. Então, gostaria de ir para o livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 16. Só um momento. Que diz:
Ezequiel, capítulo 36, versículo 16, que diz: Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com os seus próprios caminhos e com as suas ações. O que diz aqui? Que quando nós, negros indígenas, reconhecíamos que éramos israelitas, filhos do Senhor, povo escolhido, a gente teve todos os mandamentos, a Bíblia, a palavra do Senhor passada para a gente. A gente estava no auge da nossa existência, da nossa história. Mesmo assim, a gente quis escolher os nossos caminhos. A gente não fez o que agradava o Senhor. A gente fez o que agradava nós mesmos. Seu caminho era diante de mim como a imundícia de uma mulher removida. O que quer dizer mulher removida? A imundícia de uma mulher removida. A mulher removida é a mulher que se encontra na menstruação, né, naquela parte do seu ciclo menstrual. E na Bíblia, ela é considerada suja durante esse período. Da mesma forma que o homem é considerado sujo até o pôr do sol após ele ejacular. Certo? Então, como o oficial Ban leu anteriormente, tanto para a mulher quanto para o homem, os dois têm regras a se seguir. Os dois têm, certo? Tem certas coisas que devem seguir, de acordo com a Bíblia. Então, nós nos tornamos, por a gente fazer o que a gente quer, a nossa vontade, nós nos tornamos como a imundícia de uma mulher removida. O que é esse? Por a mulher, na cultura israelita, né? Por a mulher estar em menstruação, estar em imundícia, ela é tirada do convívio, né, da cidade, e ela é isolada por uma semana para não entrar em contato com outras pessoas. Assim como o homem, né, quando ejaculava, não podia ir na congregação no mesmo dia. Ele tinha que se afastar, se retirar, né, ser removido desse convívio. E agora, não só eu trouxe esse versículo para explicar a diferença do gentil, como o gentil que tem a salvação é o povo de Israel, mas também que outro povo tem esse costume que quando a mulher está em menstruação, ela é removida, ela é isolada. O povo indígena. Você pode pesquisar, você pode ler, você pode ver quantas tribos brasileiras, somente brasileiras, têm esse costume. Eu falo somente brasileiras porque em toda a América tem. Se só pesquisar pelo Brasil, quantas culturas indígenas, quantos povos indígenas fazem essa mesma coisa que Israel fazia. Isso desde antes do português chegar, desde antes desse povo ser catequizado. E por quê? Porque é o mesmo povo. O indígena é o israelita. Não há diferença. Continuando. Portanto, eu derramei a minha fúria sobre eles, pelo sangue que haviam derramado sobre a terra, e por seus ídolos, com os quais a haviam poluído. E eu espalhei-os entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações, de acordo com o seu caminho e de acordo com as suas ações, eu os julguei. Então, mais uma vez, os israelitas foram espalhados entre os outros povos.
dispersos pelas nações. Então, por isso, a gente volta à outra escritura que Cristo falou: ide a todas as nações. Por quê? Porque os israelitas foram espalhados entre elas. Em todas as nações há israelitas. E assim como Deuteronômio, Ezequiel confirma este fato. Preceito sobre preceito, linha sobre linha. Então, não é algo que a gente está tirando da nossa cabeça, não é algo que a gente inventou para agradar nossos gostos. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é: nós fomos espalhados, por isso, em todas as nações, porque em todas as nações há israelitas. Então não tem nada a ver com ensinar todo mundo, ensinar e catequizar e batizar todas as nações. Mas é porque em todas as nações nosso povo está lá. Agora irei para o livro de Tiago. Capítulo 1, versículo 1. Que diz: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então, agregando mais uma vez essa linha de versículos que trouxemos, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, então exterior de Israel. Então, fomos estrangeiros ao nosso próprio povo. O nosso próprio povo em Jerusalém já sabia que tinha israelitas dispersos em outros países no exterior. E é por isso que Cristo falou para se ensinar a todas as nações. Não para ensinar a todos os povos dessas nações, mas para ensinar a todas as nações, ir a todas as nações, porque em todas as nações havia povo das 12 tribos que estão dispersas no exterior. Então é muito importante, é por isso que a gente ressalta essa diferença do que realmente significa gentil nesses contextos. Então sim, gentil pode significar uma pessoa de um outro povo, como grego pode literalmente significar o grego, mas gentil pode significar o israelita espalhado, e o grego pode significar o israelita que nasceu na Grécia ou que vive pelos costumes da Grécia. Então, por exemplo, um exemplo que eu ia dar antes do oficial Ban retornar. Por exemplo, temos uma família japonesa, né, um casal japonês. A etnia deles é japonês. Só que aí eles vêm para o Brasil e tem um filho. Cresce e o que ele fala? Português. Quais são os costumes dele? São brasileiros. Então, você olha para ele, você sabe que ele é japonês. Mas no documento dele, oficialmente, ele é um brasileiro. Então, como ele pode ser brasileiro e japonês ao mesmo tempo? Da mesma forma eram os israelitas. Então, os israelitas, que eram chamados de grego, era a mesma coisa do que esse exemplo do menino japonês que nasceu aqui. Os pais deles eram israelitas, nasceu na Grécia, falava grego e seguia os costumes gregos. Então não tinha até abandonado a religião de Israel. Estava seguindo os deuses gregos. Então, ele era considerado pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel, os judeus, eles consideravam esses como gregos. Chamavam eles de grego, apesar de ser do mesmo povo. Da mesma forma que se esse garoto, que eu dou exemplo, voltasse para o Japão, ele seria visto como um deles até certo ponto.
E no cartão dele e pela cultura dele, ele seria visto ainda como um estrangeiro, né, que os japoneses chamam de gaijin. Então, mesmo os pais dele tendo o Japão, a descendência dele ter vindo do Japão, por ele ter nascido e crescido fora, ele é visto como gaijin, brasileiro, estrangeiro. Então, da mesma forma, os judeus faziam com o povo que foi para a Grécia e seguiu os costumes gregos e que nasceu na Grécia e só conhecia os costumes gregos. Então, quando falava lá, não há judeu nem grego, não é porque todo o povo grego, literalmente grego, o povo branco, grego, era a mesma coisa que o povo judeu. Da mesma forma que a Bíblia nunca, apesar de no mesmo versículo falar não diferença entre homem e mulher, não quer dizer que eles são a mesma coisa. Certo? Mas não quer dizer, então, significa que eles têm que servir da mesma forma, mas não quer dizer que os gregos brancos são a mesma coisa que os judeus. Quer dizer que os israelitas que nasceram e que seguiam os costumes gregos não precisavam se sentir diferentes, não precisavam se sentir estrangeiros. Eles eram judeus da mesma forma. Assim como a mulher, apesar de ser diferente, apesar de ter uma jornada diferente, ela é israelita e ela serve a Deus e ela é amada por Deus da mesma forma. Então, esses conceitos usados pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica para todo mundo siga a doutrina deles, e por consequência dar dinheiro a eles, não é o que a Bíblia passa. Não é o que a Bíblia realmente fala. E como Paulo falou, é de acordo com a carne. São os irmãos da carne que constituem Israel. São os irmãos da carne que ele queria converter. A quem ele estava servindo. Agora vou para o livro de João, capítulo 7, versículo 35. Que diz: disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde ele irá, que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? Então, como eu expliquei, e como toda a aula está falando, o gentio não é necessariamente uma pessoa que não seja israelita. Pode ser uma pessoa israelita que nasceu, que se encontra em outro lugar com outros costumes. É aqui que Cristo estava falando, que tipo, lendo o 34. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. E aí a resposta dos judeus foi: para onde Cristo iria, que a gente não vai achar ele? Entre os dispersos, ele irá para os dispersos entre os gentios, ensinará os gentios? Isso, essa fala de Cristo foi depois que as 10 tribos foram separadas, né, fugiram por conta da guerra. E aí eles acharam que, tipo, Cristo estava falando que ele iria até esse povo, até essas 10 tribos, ensinar eles. E porque os judeus não sabiam onde estavam as outras tribos. Mas por que chamou essas 10 tribos de gentios? Porque eles não estavam mais na terra de Jerusalém. Agora, ir para o livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Mas só para completar um pouco. Então, por conta de os israelitas, as 10 tribos de Israel, não estarem mais em Jerusalém, e os judeus não saberem onde as 10 tribos foram, eles começaram a mencionar essas 10 tribos como gentis. É por isso que eles acharam que Cristo não seria encontrado por estar com eles. Porque os judeus não sabiam onde estava o reino de Israel, as 10 tribos.
e achou que Cristo estava indo ensinar eles. E é por isso que eles acharam, por isso que se diz aqui que Cristo ensinaria gentios. Por isso que os judeus tiveram esse pensamento. Eles sabiam que os gentios eram o seu povo. Eram também judeus, eram também israelitas. Só não estavam mais em Jerusalém. Esse é o livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Que diz: Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. Então, o que isso diz? Tem israelitas foram dispersos pela perseguição a Fenícia, Chipre e Antioquia. E eles foram pregando a palavra. Mas pregando a todos os fenícios? A todo o povo de Chipre? A todo o povo de Antioquia? Não. Não pregando a palavra a ninguém. Senão só a judeus. Então, só a judeus. Eles foram nesses lugares pregar. Então, é isso que Cristo quer dizer quando ele fala: vá a todas as nações. Não é para pregar para todas as nações. Não é para pregar a ninguém, senão só a judeus. Então, esse é o verdadeiro espírito, esse é o verdadeiro contexto dessas passagens de Cristo, dessa mensagem de Cristo, dessa missão que Cristo deu a seus apóstolos. Então, era para ir aos 4 cantos do mundo. Sim. Era para ir a todos os países. Sim. Mas para pregar a palavra a ninguém, senão aos judeus. Porque essa é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor é só para os judeus. Então, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica usam os outros versículos para reforçar que todos são iguais, que a salvação é para todo mundo, como se não tivesse diferença em ser judeu, como se não tivesse mais importância em ser israelita, porque todo mundo é, e a palavra é para todo mundo. Mas a Bíblia nunca fala isso. Do Velho ao Novo Testamento, a mensagem é para os judeus, a mensagem é para os israelitas. Agora eu vou continuar no livro de Atos, irei para o capítulo 15, versículo 22, que diz... Não, um momento. Atos 15, 22, que diz: Então, agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos do seu próprio grupo a Antioquia, com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos, e escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto, os apóstolos, os anciões e os irmãos, e enviam saudações aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Então, aqui a gente encontra a outra definição do gentio. A gente vê como a mensagem é para os israelitas. Então, mesmo quando os israelitas são chamados gentios, mesmo quando Jesus fala para ir para todas as nações, a mensagem, a pregação é para
os israelitas. Porque aqui fala, as cartas enviam saudações aos irmãos que dentre os gentios. Então a carta não foi para todos os gentios. A mensagem de Cristo, a mensagem que Paulo estava enviando, não era para todos os gentios, todas as pessoas de Antioquia, Síria e Cilícia. É para os irmãos israelitas dentre os gentios. E é por isso que quando Jesus fala, ensina a todas as nações, não é para todo mundo entre as nações. Não é para ir para a China ensinar os chineses. É para ensinar os negros e os indígenas que estão na China, ou que estão no Japão, ou que estão na Europa. Então, quando é para ensinar no Brasil, é para ensinar os indígenas e negros no Brasil, que realmente precisam da salvação. Não para o povo branco, não para o povo italiano. Então, da mesma forma que Paulo fez, enviou carta para os irmãos que se encontravam em um lugar, não para todo o povo deste lugar. Assim é a mensagem da Bíblia. Assim é o objetivo da Bíblia, alcançar as ovelhas perdidas de Israel. Alcançar as ovelhas perdidas de Israel que estão entre os gentios. Como diz esse versículo. Pode ir para o versículo 21. Capítulo 21. Versículo 20. Que diz: E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmão, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Então, aqui a gente vê o outro uso do gentil. E também a gente vê o contexto para que ensinar. A gente vê a verdade de como Cristo veio ensinar apenas os israelitas, não a todo mundo. Então, quando ele fala salvação aos gentios, ou então fala não há diferença entre o judeu nem grego, não é os outros povos que não têm descendência israelita. Não são os outros povos que o pai não é negro nem indígena. É para ensinar os negros e indígenas no meio desses povos. Então, mais uma vez. Informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios. Então, neste caso, gentil significa estrangeiro, significa alguém do outro povo, alguém que não tem descendência israelita. E dentro dessas pessoas não israelitas, haviam judeus, da mesma forma como há hoje. Então, quem Paulo vem ensinar? As pessoas entre os gentios, os judeus entre os gentios. Ele não veio ensinar os gentios, não é isso que esse versículo está falando. O versículo ensina todos os judeus que estão entre os gentios. Então, há uma diferença, é feita uma diferença para falar que a mensagem de Paulo era para judeus entre os gentios, não para diretamente os gentios. Então, é essa diferença que a gente acha crucial mostrar. É essa diferença que a gente sempre tem que ressaltar. A mensagem da Bíblia é para um povo em específico. Agora, ele para o capítulo 10.
versículo 34. Que diz: Então Pedro, abrindo a sua boca, diz: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Mas se aqui diz em qualquer nação, não quer dizer que é para todo mundo, quer dizer que é para o chinês, quer dizer que é para o árabe, quer dizer que é para o branco. Versículo 36. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Então, apesar de falar em qualquer nação, reforça que Deus enviou a palavra aos filhos de Israel. Então, são aos filhos de Israel que estão em qualquer nação. Então, independente da nação que você esteja, se você é filho de Israel, então a palavra foi enviada a ti. Então, é esse discernimento, é essa diferença que temos que fazer quando a gente está lendo a Bíblia, quando está estudando a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor não é para todo mundo, Cristo não veio para todo mundo, as leis não são para todo mundo, a glória, a salvação e as promessas não são para todo mundo, senão aos judeus, aos filhos de Israel, as 12 tribos perdidas de Israel. Vou finalizar aqui com Romanos, capítulo 1, versículo 16. Que diz: Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí é uma das escrituras que é muito usada para falar que a salvação é para todo mundo, que a salvação é para o grego também. Primeiro para o judeu, mas depois tem o grego. Então, o chinês também vai ter. Então, isso e aquilo. O que realmente quer dizer aqui é, primeiro do judeu, aquele israelita que não abandonou os costumes, que não abandonou a sua identidade, não perdeu a sua herança, não saiu da palavra do Senhor. Esses serão primeiros. Eles se mantiveram perto, próximos do Senhor. Mas também do grego, aquele israelita que foi separado, que nasceu fora, ou que se afastou de Israel para seguir os costumes gregos. Então, esse é o sentido desse versículo. Quando fala primeiro do judeu e também do grego. Não é do povo branco grego, mas é dos judeus, é dos israelitas que se encontravam entre os gregos. E se tornaram gregos por seguir os costumes, mas por descendência, por carne, são israelitas. Com isso eu gostaria de encerrar a classe. Como o link mostra aqui, mesmo se você está vendo a aula não sendo ao vivo, você pode clicar no link, você pode colocar seu nome, você pode continuar estudando com a gente para ganhar benefícios, incluindo o seu nome hebraico. Sou oficial de 50 Pagaiala. Somos a Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático, desde 1969, ensinando a verdade da Bíblia. Com isso, shalom.